Bom dia a todos. A gente agradece a presença de todos. Sabemos que é um sábado, mas tenham certeza que vocês não estão aqui e não perderão seu tempo por ouvir a Viviane Corroche Malanga. Viviane, ela é profissional da área, da nossa área também. Estávamos conversando aqui e ela passou, não vou dizer muito, algumas décadas trabalhando na área de TI e mesclou com a área de direito. Então, não é uma pessoa que vai falar de um assunto que só conhece um lado da moeda, né? Ela conhece os dois lados da moeda. Então, só de ouvir aqui a experiência dela e o pouco que nós conversamos sobre o assunto, é uma pessoa que, com certeza, trará uma importante contribuição para nós. Importante a gente ressaltar que a abordagem de Viviane, que ela está vindo como representante da OAB, ela faz parte da Comissão de Tecnologia e Inteligência Artificial e Direito Digital, e a outra comissão, que é de Direito Médico. Então, ela é membro dessa comissão, com certeza tem base para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já está impactando nas organizações. Com certeza a Viviane vai abordar isso aqui, e a partir do ano que vem ela vai impactar mais fortemente. E como nós trabalhamos enquanto pesquisadores, e nós percebemos pelas inscrições que existem membros de outras instituições também, nós trabalhamos com dados de pessoas, é um assunto que a gente precisa dar muita atenção. Fato é que nós teremos aqui um overview sobre o assunto, porque o assunto é denso, não conseguiríamos explorar tudo nesse pouco tempo, nessa manhã. Teremos outras oportunidades. Quem desejar pode acompanhar esse ciclo de seminários que o Laís está promovendo, e especificamente o Núcleo de Inovação Tecnológica e Saúde. Pode ter certeza que vocês tirarão muito proveito de acompanhar esse ciclo de palestras. Bem, eu convido Viviane, ela vai falar um pouco para a gente sobre os conceitos e aplicações na área de saúde da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao final da fala dela, ela achou mais produtivo, ao final da fala, nós termos as arguições. Então, quem desejar fazer suas perguntas, pode se preparar ao final, com certeza serão muitas, e tiraremos muito proveito em dar atenção à Viviane. Viviane, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Qual que é o nosso plano de voo aqui, a nossa agenda, né? Primeiro, a gente vai estar falando um pouquinho de tecnologia e saúde, como que a tecnologia ajuda na área da saúde. Vamos falar de proteção de dados e do conceito de privacidade, qual que é a importância para nós, como pessoa física e como pessoa jurídica também. Tá? Vamos falar sobre LGPD, sobre GDPR, que é a lei da Europa, que é a mãe da nossa lei, né? Toda a lei brasileira foi baseada na lei da Europa, GDPR. Vamos passar um pouquinho de conceitos, exemplos. Eu procurei mesclar os conceitos com notícias, porque falar só da lei é um pouco pesado, né? A lei é enorme. Então, coloquei algumas notícias do Brasil e da Europa também, para exemplificar. E alguns conceitos a gente precisa consolidar, fixar. Então, eu vou acabar repetindo. Então, eu vou falar, não, lembra que eu falei? Então, olha, estou repetindo aqui novamente. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a importância da tecnologia para a área de dados? Os profissionais de saúde, eles usam os dados para tomar decisões, né? As organizações também. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Watson, que é um computador da IBM de inteligência artificial que tem sido utilizado, né, para análise de base de dados. O trabalho que ele faz, um profissional, um médico, seria impossível, porque ele analisa milhares de dados, né? Isso facilita muito o diagnóstico. E nós temos os pacientes também, né? Que todo esse trabalho dos profissionais, das organizações, da inteligência artificial, acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Bom, e o que é dado pessoal? Qual que é o conceito de dado pessoal segundo o LGPD? É qualquer informação da pessoa natural, né? Então, nome, sobrenome, endereço, profissão, os números de documento, data de nascimento, hábitos de consumo. Isso são dados pessoais. E qualquer outra informação da pessoa física. Até o IP identifica a pessoa, também é considerado dado pessoal. Foto é considerado dado pessoal, porque faz uma identificação da pessoa. Tá?
Então, tem algumas questões aqui, né? Os nossos dados pessoais estão 100% protegidos? Se a gente não compartilhar em rede social? Esse era um pensamento que eu tinha lá atrás. Eu falei, não publico nada em rede social, estou protegida. Né? Não divulgo nada, estou tranquila. Eu achava isso. E nós conseguimos proteger os nossos dados sozinhos? Né? Será que a gente consegue? Eu vou passar um vídeo para vocês. Essa é uma história que circulou na internet. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar da pizzaria Google. Não sei se vocês conhecem. Fizeram um vídeo, é muito interessante, porque ele conscientiza as pessoas sobre como os nossos dados estão espalhados. Né? Deixa eu só abrir aqui. Nicolas, vamos comer uma? Pizza. Amor, vamos pedir uma pizza? Vamos. Que pizza você quer, Nicolas? Hein? De queijo? Bom, vou ligar lá na pizzaria. Vai. Pizzaria Google, boa noite. De onde falam mesmo? Pizzaria Google, senhor. Qual é o seu pedido? Mas esse telefone não era da pizzaria romana? Sim, senhor. É que a Google comprou a pizzaria e agora a sua pizza é muito mais completa. Então, você pode anotar o meu pedido, por favor? Pois não. O senhor vai querer a de sempre? Ué, a pizzaria não mudou? Vocês me conhecem? Nós temos um identificador de chamada e que, pelo que consta no nosso banco de dados, pelas últimas 53 vezes que o senhor ligou, o senhor pediu meia quatro queijos e meia calabresa. Puxa, não tinha nem notado. Ah, vou querer essa mesmo. Senhor, posso te dar uma sugestão? Claro que sim. Tem alguma pizza nova no cardápio? Não, senhor. Nosso cardápio é bem completo, mas eu gostaria de sugerir meia ricota e meia rúcula. Ricota? Rúcula? Você ficou louco? Eu odeio essas coisas. Mas, senhor, faz bem para a saúde. Aliás, seu colesterol não anda bom. Colesterol? Mas como é que você sabe que meu colesterol não tá bom? Senhor, nós temos o banco de dados mais completo do planeta. E também temos o banco de dados no laboratório onde o senhor faz os exames. Nós cruzamos o seu telefone e estamos com o resultado do seu colesterol. Senhor, vem comigo. Essa seria a melhor sugestão. Meia ricota e meia rúcula. Ah, mas não me enche o saco. Eu não quero pizza de queijo sem gosto ou de salada sem sal. Por isso que eu tomo meu remédio para colesterol. Senhor, me desculpe, mas eu acho que o senhor não está tomando o seu remédio periodicamente. Mas como é que vocês sabem disso? Vocês estão me vigiando o tempo todo, por acaso, agora? Então, senhor, nós também temos o banco de dados das farmácias da cidade. E consta para nós que a última vez que o senhor comprou a caixa de remédio já fazem 3 meses, sendo que só tem 30 comprimidos por caixa. Pô, mas isso é verdade. Mas como é que vocês sabem disso? Pelo seu cartão de crédito. O senhor tem o hábito de comprar remédios em uma farmácia que lhe dá desconto se comprar com cartão de crédito da própria loja e ainda parcela em 3 vezes sem acréscimo. Nós temos o banco de dados de gastos com cartão de crédito na farmácia. Há 2 meses o senhor não compra nada lá, mas continua utilizando o seu cartão de crédito em outras lojas, o que significa que não o perdeu, apenas deixou de comprar remédios. E aí, eu não posso ter pago em dinheiro? Agora eu te peguei. O senhor não deve ter pago com dinheiro, pois o senhor faz saques semanais de R$250 para pagar a sua empregada doméstica, sendo que não sobra nada para pagar em dinheiro, o restante o senhor paga com o próprio cartão de débito. E como é que você sabe se eu tenho empregada doméstica, quanto ela ganha, como é que eu pago ela? Você tá louco? O senhor paga o INSS dela todo mês com o DARF, e pelo valor recolhido dá para concluir que ela ganha mais ou menos R$1.000 por mês. Nós temos o banco de dados dos bancos e também pelo seu CPF. Ah, vai se ferrar, meu. Você tá com palhaçada comigo? Sim, senhor, desculpe, mas está tudo na minha tela e nós temos o dever de ajudá-lo. Acho também que o senhor deveria remarcar a consulta que o senhor faltou no médico. E levar os exames que o senhor fez o mês passado para ele e pedir uma nova receita para comprar remédios. Ah, e quer saber por que você não... Desculpe-me novamente. Senhor... Ah, quer saber? Eu tô de saco cheio da globalização, internet, computadores, CRM, banco de dados e afins. Mas, senhor... Mas, senhor que nada, eu vou mudar desse país, eu vou para uma ilha deserta, para o meio do mato, onde não tem internet, banco de dados, onde ninguém venha me encher o saco com telemarketing, coisas do gênero. Senhor, entendo perfeitamente. É isso mesmo, vou arrumar minha mala mesmo e amanhã mesmo vou pegar um avião para qualquer lugar e vou sumir. Vou usar meu cartão de crédito e vou comprar uma passagem só de ida para algum lugar bem longe de você, onde você nunca possa me encontrar, seu infeliz.
Perfeitamente. E quer saber? Eu quero que você me esqueça. Farei isso, senhor. O senhor ainda está na linha? Sim, tô. Por quê? Tô aqui planejando minha viagem. Isso não posso também? Ah, e quer saber de mais uma? Pode cancelar minha pizza. Perfeitamente, está cancelada. Só mais uma coisa, senhor. O que você quer agora? Devo lhe informar uma coisa muito importante. Fala logo, seu chato. Seu passaporte está vencido. É mole. Interessante, né? Então, voltando lá às questões que a gente tinha comentado. Tinha feito umas perguntinhas, né? Os nossos dados estão 100% protegidos, pessoais? A gente consegue proteger sozinho? Não, né? Estão espalhados por todos os lugares. E aqui, nossos dados estão em todos os lugares. O vídeo comprova isso, né? Para vocês terem uma ideia, está acontecendo um comércio de dados pessoais. Esse era um site, Tudo Sobre Todos, que estava no ar. Ele tinha uma conta no Mercado Livre. Ele operou por 7 meses, fez 1.413 vendas. Tinha uma avaliação de 96% de satisfação, porque ele prestava um bom atendimento e entregava o produto dentro do prazo, né? E o Ministério Público do Distrito Federal suspendeu esse site. Ele já existiu com outros nomes, né? Então, ele apresentava todas as informações. Você colocava o nome da pessoa, falava o endereço, né? Filiação, até onde ela mora. Tinha até uma localização no Google, né? Não pode isso, né? Só que o que acontece? Por outro lado, a gente tem as pessoas que precisam ter os seus dados protegidos, mas nós temos as organizações, que elas usam os dados para realizar pesquisa, para oferecer novos produtos e serviços, direcionar campanhas de publicidade, melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Então, a gente tem um impasse aqui. Como é que a gente resolve esse impasse? Né? Temos que proteger os dados das pessoas, mas as organizações precisam de informações. Tá? Para isso que vem a lei. A lei está aqui para dar clareza e segurança jurídica. O que a organização pode fazer e eu, como pessoa jurídica, o que eu posso fazer. Né? Então, o paciente ele passa a ter um direito pleno de informação, né? Porque a legislação ela alerta a forma como as instituições lidam com tecnologia. Então, a lei vem para regrar, para ajudar tanto as organizações como as pessoas. Tá? Qual que é a abrangência? A gente tem um professor que ele costuma dizer que a lei vai de P a P, vai do porteiro ao presidente. Né? Por quê? Porque quando a gente entra em alguma organização, a primeira pessoa que te atende é o porteiro. Ele pega a sua digital, ele recebe seus documentos, ele cadastra no sistema. Então, ele tem que estar consciente do que ele pode fazer com aquilo. E vai por toda a organização até o presidente, que também toma decisões com relação a essas bases de dados. Tá? A lei está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, só que tem um projeto de lei que está pedindo a prorrogação para 2022, que é esse PL aí, 5762. E ela estabelece diretrizes informando, então, o que pode e o que não pode. Ela procura zelar pela proteção à privacidade. Então, vou dar um exemplo. Imagine uma criança que teve um problema de saúde grave, fez um tratamento e está curada. Tá? Só que isso está armazenado em alguma base. Se essa informação ela é compartilhada, essa criança hoje já é um adulto, né, ela pode sofrer alguma discriminação. O plano de saúde pode ser bem mais caro, porque tem esse histórico dessa doença que ele teve, apesar de ter curado. Até questão profissional, contratação profissional. Então, isso tem que estar protegido. Tá? A gente tem advogado aqui, além do... Não, é porque ele está fazendo assim. Né? Os advogados estão bem conscientes disso, né? Dessa necessidade. Né? A lei ela é extensa, ela tem 10 capítulos, ela tem mais de 70 artigos. A ideia hoje não é esgotar, é passar alguns conceitos básicos. Tá? E, na medida do possível, eu relacionei a lei com exemplos de notícias ou situações para ficar mais fácil o entendimento. Tá bom? Esses são os 10 capítulos. Né? E a gente vai estar pontuando cada um deles. Né? Então, tem a parte de tratamento de dados pessoais pelo poder público,
Fala dos direitos dos titulares. Quem são os titulares? Somos nós, né, pessoas físicas, pessoa natural. Tem uma questão de segurança e boas práticas. Fala da fiscalização. Nós vamos ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está em processo de seleção das pessoas que vão compor a autoridade. Por quê? Porque a pessoa ela pode solicitar os dados para as organizações, e se a organização não fornecer, é feita a denúncia para a autoridade, e a autoridade entra em contato com a organização. E pode até multar a organização. Tá? Tem vários perfis de autoridade pelo mundo, tem aquelas que são mais orientadoras, aquelas que são mais austeras aí com as multas. A gente está na expectativa de saber como que vai ser no Brasil. Ok? Por que a proteção de dados ela importa? Né? A sociedade é movida a dados, como nós vimos ali no vídeo. Aquilo, lógico, é uma brincadeira, mas é completamente possível. Quem é da área de tecnologia sabe disso. Né? Os dados estão todos espalhados e é exatamente assim que pode acontecer. Né? Você passando por uma determinada pessoa, ela tem todo o histórico da sua vida. Tá? E esses dados compõem o nosso retrato. Ele falou, olha, eu gosto dessa pizza, então, 50 pedidos foram dessa pizza. Não, mas a sua saúde não está boa. Né? Olha, o seu remédio para o colesterol você não está tomando, não foi na consulta. Né? Então, os dados traçam os nossos dados, né? Para o bem e para o mal. Né? Então, para o bem, eu posso, com os dados, oferecer produtos, eu posso obter descontos. Né? Ontem mesmo eu cheguei aqui no aeroporto, aí eu passei pelo free shopping, aí tinha um produto lá que eu não estava encontrando em São Paulo, e tinha aqui, estava bem caro. Aí ela falou, não, mas você preenche uma ficha, você tem 10% de desconto. Na hora, não, tudo bem. Né? Cria serviços adequados à demanda de mercado. Porém, os dados podem ser utilizados para negar a obtenção de um plano de saúde. Né? Eu tenho um colega que ele estava comprando remédio, o pai dele tem Alzheimer, e ele ia na farmácia comprar os remédios em nome dele. E o plano dele começou a ficar cada vez mais caro. Aí ele começou a procurar um outro plano e não conseguia, porque esse histórico ia para ele. Então, eles fizeram uma projeção. Bom, se o pai tem, ele pode ter, então, conforme vai ficando mais velho, o plano vai ficando mais caro. É complicado isso. A pessoa tem que ser avisada, né? Tem que consentir ou não com aquilo. Pode reprovar um candidato no processo seletivo também. Os dados podem ser utilizados para isso. Tá? O início da lei. Né? A lei é aplicada apenas para meios digitais? Não. O primeiro capítulo da lei diz o seguinte: a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Tá? Então, se eu recebo carta de clientes na minha organização, eu tenho que arquivar isso, eu não posso deixar isso aberto. Até aquele arquivo da igreja, que fica ali as fichinhas, também isso tem que estar protegido. Tá? Então, não é só para meios digitais. O foco da lei é regulamentar o tratamento de dados pessoais, porém não fica limitado a eles. Tá? Existe uma questão também do armazenamento de dados. Então, eu tenho que usar aqueles dados durante aquele período, depois eu tenho que descartar, a não ser que eu tenha alguma legislação que me obrigue a manter aqueles dados. Por exemplo, o processo trabalhista, a pessoa tem 5 anos para entrar com o processo. Então, a empresa armazena aquilo por 5 anos e está justificado. Né? Questões de FGTS, INSS, são 30 anos. Então, eu posso armazenar porque eu tenho uma lei que permite isso. Né? Reforçando a questão, né? Não participar de redes sociais garante a privacidade? Não. Por quê? Porque as empresas podem traçar um perfil seu, mesmo que você nunca tenha usado a rede social. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. A minha avó faleceu faz 30 anos. Nem existia internet na época, né, como é hoje. E se eu coloco o nome dela na internet, eu encontro ela e toda a árvore genealógica. Está tudo ali. Por quê? Porque tem processo de inventário. Né, então, é possível você mapear mesmo uma pessoa que nunca utilizou. Né? O artigo 2 fala da questão do respeito à privacidade. Né? Que os titulares têm direito a isso, e isso é uma questão bem antiga, que não vem de hoje. Né? Existe uma outra questão muito polêmica também, que a gente tem ouvido muito, que é o seguinte: não, mas eu estou usando dados públicos. Né? O fato do dado ser público não significa que ele não está protegido, porque o dado pertence à pessoa. Né? Não é porque o meu dado está numa base pública que todo mundo pode usar. Não, o dado é meu. Tá? O que está acontecendo lá na Europa? Como é uma fonte de renda utilizar os dados públicos, tem pessoas que estão vendendo os dados. Não, você quer os meus dados? Tá bom, então você me paga por isso. Né? Então, tem acontecido isso lá também.
A LGPD restringe a inovação tecnológica? De maneira alguma. Deve ser uma preocupação muito grande aqui, né? Ela, inclusive, no artigo 2, fala que tem como fundamento o desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa, a livre concorrência e a inovação. Existe um conceito na lei chamado Privacy by Design. O que é isso? Vou desenvolver um novo produto, um novo serviço. Eu tenho que pensar na privacidade desde o começo do produto. Que, às vezes, se eu desenvolvo o produto e vou pensar na privacidade lá no final, inviabiliza todo aquele trabalho que foi feito. Tá? Então, as empresas, o que elas estão fazendo? Eu vou desenvolver projetos, eu já chamo o pessoal que está cuidando de privacidade desde o começo, para que essas pessoas pontuem o que é importante estar previsto e direcione o produto para que ele seja desenvolvido protegendo a privacidade, não expondo as pessoas que vão estar utilizando. Tá? E isso é um mérito do Brasil, porque a lei do Brasil contempla o Privacy by Design e a lei da Europa não tem isso lá. É um ponto positivo pelo fato da gente estar depois, né? A gente teve a GDPR, que já está em vigência há quase 2 anos, né? E depois veio a LGPD. Então, nós temos essa vantagem na lei brasileira. Tá? Aqui é um pouquinho do histórico, né? A privacidade ela está prevista desde o ano de 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? E aí tem todo um histórico, né, concentrado ali na Europa. Né? A GDPR ela deriva de uma diretiva de 1995. Né? Nessa diretiva, a gente tinha um profissional que era uma sugestão, que é o DPO, que é uma nova carreira bem interessante, que está surgindo, está muito forte lá na Europa e está surgindo aqui, né? Que lá era recomendável que a pessoa que está trabalhando com a privacidade tenha esse profissional. E deu tão certo que agora, com a GDPR, é obrigatório. E esse profissional está previsto na legislação do Brasil também sob o nome de encarregado. O nome não é muito bonito, DPO é muito mais chique, né? Data Protection Officer, né? Mas a tradução do português de Portugal acabou ficando encarregado, né? Encarregado de proteção de dados, e aqui nós chamamos de encarregado. A gente vai estar falando um pouquinho dele também. Tá bom? Artigo 3º da lei. São 70 artigos, mas eu não vou falar dos 70, não, tá? Fiquem tranquilos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Aplica-se a LGPD para tratamento de dados realizados por pessoa jurídica, direito público ou privado? Direito público, a gente tem um capítulo também que trata disso. Tá? Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio. Nós tivemos uma situação lá em São Paulo, não sei se vocês ficaram sabendo, o governo de São Paulo estava prestando um serviço utilizando a base da Polícia Civil, que são as digitais. Como que funcionava isso? Eles têm a base, que é certa ali, né? Todo mundo está cadastrado ali com a sua digital. Então, o comerciante ele pagava um valor, e a hora que o cliente fosse fazer a compra, dava a digital, eles transmitiam a digital por esse portal do governo, e o governo confirmava se aquela digital era daquela pessoa ou não. Muito legal, né? Só que não tem legislação para isso. E a OAB e alguns outros órgãos, eles entraram com o pedido e acabou sendo suspenso. Porque hoje eu estou comprovando se é aquela pessoa ou não. Amanhã ela pode estar assinando um contrato sem nem saber. Tá? Então, foi proibido esse serviço. O governo, os órgãos públicos, descobriram que dados digitais são uma fonte de renda. Então, olha só o que começou a acontecer. Isso são todos projetos de lei do país inteiro, municípios, que eles foram desenvolvidos, alguns foram até aprovados. Eu tinha leis aprovadas no município de Vinhedo, que é em São Paulo, Cariacica e João Pessoa, para poder usar os dados pessoais. Então, os municípios estavam correndo para aprovar a lei, os estados estavam correndo para aprovar as leis para poder estar utilizando os dados pessoais. Tá? Porque era uma fonte de renda para eles. Porque o que acontece? Hoje, quando você vai numa loja, você não precisa dar o seu endereço mesmo. Você dá o endereço da sua mãe, um endereço antigo, não tem problema. Né? Mas, para o governo, os dados são reais, porque você paga IPTU, então tem que estar o dado real lá. Né? Então, é uma fonte muito rica. E aí eles estavam pensando em estar utilizando isso, e começou essa guerra. Não, mas o meu município tem uma lei, eu posso usar. O meu estado tem uma lei, eu posso usar. E aí o que acontece? Está sendo tratado lá em Brasília uma PEC para incluir
a proteção de dados como direito fundamental do cidadão. Na Constituição Federal, né, então, o artigo 5º está previsto aí a entrada do inciso 12 para estar tratando disso, e fixar a competência para a União. Então, não haverá mais essas leis municipais e estaduais. Isso é competência da União, dada a importância desse assunto para a vida das pessoas. Ok? Nossa, mas será que eu não posso usar para mais nada os dados? Temos exceções? Sim, a gente tem exceções. Tá? A LGPD não é aplicada para tratamento de dados pessoais nesses casos. Então, vamos supor que uma pessoa natural vai usar os dados para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ok, tudo bem, não tem problema. Fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Também está liberado, não tem problema. Né? Ela não é aplicada. E se o objetivo é segurança pública, defesa nacional e segurança de Estado. Aí aqui eu trouxe uma notícia bem interessante, que foi um caso muito curioso que aconteceu. No carnaval desse ano, em Salvador, a polícia estava usando a identificação de dados biométricos, né, para fins de segurança pública. Então, olha que interessante o que aconteceu. Essa pessoa participou do carnaval disfarçado de mulher e foi identificado como um fugitivo e foi preso. Tá? Como o fim é para segurança nacional, pode ser utilizado, não tem problema nenhum. Alguns aeroportos eles estão usando essa identificação facial para fazer o check-in. Também é bem interessante, né? Não precisa pegar aquela fila, mas a pessoa tem que consentir. Né? Então, eu achei esse caso bem interessante. Mesmo disfarçado, a tecnologia conseguiu identificar a pessoa. Ok? Bom, a lei ela foi amplamente debatida. Ela é bem interessante porque ela tem vários conceitos. Né? Ela tem um glossário, que são vários termos. Nós temos 19 termos no artigo 5º. Então, eu peguei aqui os principais. Ela não precisa ser advogado para ler, ela é autoexplicativa. Tá? Eu vou estar colocando alguns dados aqui, alguns conceitos. Né? O que é dado pessoal? Dado pessoal é uma informação para identificar uma pessoa natural. Nome, CPF, RG, placa de veículo, IP. Isso é considerado dado pessoal. E nós temos os dados pessoais sensíveis. Né? Dados de saúde, genéticos, biométricos, dados religiosos, racial, orientação sexual. A lei dá esses exemplos. Né? E uma forma da gente identificar se o dado pessoal é sensível ou não, é um raciocínio que tem sido utilizado, é perguntar se aquele dado pode causar alguma discriminação para a pessoa. Aí, então, ele é classificado como um dado pessoal sensível. Ok? Dados de menores de idade. Né? O que a lei fala sobre isso? Ela exige a autorização do representante legal. Tá? E a garantia que foi o representante mesmo que forneceu, porque hoje, com a internet, você não tem como saber, teoricamente. Né? Mas, se você pedir a biometria, de repente, do responsável, que ele faça pelo certificado digital, você tem a garantia que foi o responsável que forneceu o consentimento para os dados dos menores. O que é tratamento de dados? Né? Essa é uma questão também que, às vezes, gera polêmica. Mas eu só recebo um e-mail. É considerado tratamento de dados. Tá? Então, coleta, acesso, transmissão, armazenamento, transferência. Isso tudo é considerado tratamento de dados. Tá? Existe um outro conceito de dados anonimizados. O que é isso? É uma técnica que você remove a identificação. Então, você pega um grupo, homens com a idade tal, dados genéricos que você não consegue chegar na pessoa. Só que existem algumas situações que é possível chegar na pessoa. Tá? A gente tem até um exemplo que um advogado nosso comentou. Ele é advogado, ele torce para um determinado time de futebol, ele trabalha num grande escritório que tem muitos advogados, só que ele é de uma determinada religião. Só ele naquele escritório é daquela religião. Então, não tivemos a anonimização aí, porque a gente conseguiu chegar nele, identificá-lo. Apesar de não falar o nome, não falar nenhum documento, né, a gente conseguiu identificá-lo. Tá? E também a gente tem a possibilidade de fazer os dados pseudo-anonimizados. O que é isso? É uma técnica de mascaramento que provavelmente vocês já viram. Às vezes vocês entram em algum site para comprar alguma coisa,
o cartão de crédito vem com umas estrelinhas. Isso é pseudo-anonimização. Tá? Só que como eu posso quebrar essa regra e identificar, então ele também está contemplado na LGPD. Tá? Então, se eu uso dados anonimizados, tudo bem, a LGPD fala, ok, pode trabalhar assim. Tá? Se ele está pseudo-anonimizado, a lei abrange aí. Tem um exemplo aqui curioso também, que é o seguinte, vamos supor que uma empresa vai fazer uma festa de final de ano e vai chamar os filhos dos funcionários, os funcionários. E algumas crianças têm algum problema de saúde, ou têm até filhos autistas, né? Então, o que acontece? É possível colocar uma pulseira de identificação e não escrever alergia a tal coisa, colocar uma estrelinha, por exemplo. Né? Porque daí as pessoas que estão organizando a festa, elas vão olhar aquela estrelinha, aquela pseudo-anonimização, e vai falar, não pode consumir tal alimento, tem esse problema de saúde. Né? Em vez de expor a pessoa dessa forma, escrevendo, né, o problema de saúde que ela tem na pulseira, tá? Principalmente para crianças. Então, é uma ideia aqui. Mais alguns conceitos. Né? Relatório de impacto à privacidade, de PIA. Né? Quando a empresa vai lançar algum produto, algum serviço, ela faz esse relatório. Né? Ela mesma se audita. E fica isso registrado. Olha, nós fizemos o relatório e identificamos essas questões com relação à proteção de dados, para que um dia, se a autoridade for lá fazer alguma fiscalização, eles apresentem esse relatório. Tá? Houve uma questão com a Viva há um tempo atrás. Eu estou falando das empresas porque isso tudo é dado público, tá? São notícias que estão pela internet. E o Ministério Público, inclusive, pediu esse relatório para a Vivo, com relação a esse produto que deu problema, mesmo sem a lei estar em vigor. É uma boa prática, a gente não precisa esperar a lei entrar em vigor. Na medida do possível, se já puder fazendo esse relatório, melhor. Tá? Agentes de tratamento de dados. Quem são os agentes de tratamento de dados que a lei fala? Nós temos os controladores, que são aquelas pessoas que tomam decisão referente ao tratamento de dados. Né? E temos os operadores, que é a pessoa que realiza aquele tratamento. Um exemplo aqui de operador seria, contrata uma empresa para fazer o processamento da folha de pagamento. Eles só processam, eles não tomam decisão nenhuma, obedecem às ordens do controlador. Certo? Então, eles são considerados operadores. Contrata um data center para processar, né, ficar com os servidores, lá, usar a estrutura deles. Eles são considerados operadores. Tá? E aí vem o DPO, né? Data Protection Officer. Ele é um ponto de contato da organização com os titulares e com a autoridade. Ele recebe comunicações, reclamações e orienta a organização sobre a utilização dos dados pessoais. Tá? Então, falando um pouquinho do DPO, a história, né, de como que surgiu essa profissão. Ela surgiu na Diretiva 95, na Europa, não era obrigatório, como eu comentei, né? Eles perceberam que era uma boa prática. E, com a GDPR, tornou-se obrigatória em alguns casos. Organismos públicos ou autoridade pública, com exceção do judiciário, quando trata dados, eles são obrigados a ter um DPO. Grandes operadores de dados da internet, motores de busca. Então, essas empresas que trabalham com dados, elas são obrigadas lá na Europa a ter um DPO. E se a empresa trabalha com dados sensíveis ou criminais, em grande escala, ela também é obrigada a ter um DPO, lá na Europa. Tá? Bom, então nós temos o DPO não é classificado como um agente de tratamento de dados. Tá? Nós temos os dois agentes de tratamento de dados, que é o controlador e o operador, e o DPO. Então, essas pessoas que são envolvidas no trabalho de tratamento de dados. Né? Aqui é só um resumo. Então, o controlador é quem conduz, quem comanda, é aquela pessoa que manda. O controlador manda. Operador, ele executa, ele obedece, e o encarregado está aí para ajudar, orientar. Tá bom? E todos juntos trabalhando aí para implementar a LGPD. Na LGPD, o artigo 41 trata do DPO. Qual que é a principal função dele? Garantir que a organização esteja em conformidade com a legislação. Isso aqui é uma coisa interessante também. Lá na Europa, alguns sites eles divulgam a identidade. Eles têm uma página, então colocam o nome do DPO e o e-mail dele para contato. É uma boa prática isso também. Tá? E o que o DPO faz? Como é que ele pode garantir a conformidade? Né? Ele que estabelece a comunicação entre as pessoas, porque eu, como titular, eu posso pedir para a empresa, olha, eu quero saber quais são os dados meus que você tem.
né? Chega para ele. Dependendo do porte da empresa, tem uma equipe. Existe a possibilidade também, se o porte for pequeno, tem acontecido lá na Europa, do DPO trabalhar por serviço. Né? Tem uma necessidade aqui, eu mando para o DPO, ele me ajuda. Tá? Eu contrato ele. Treinamento. Treinamento em LGPD é mais que treinamento. É evangelizar, é conscientizar. Tá? Está sempre falando. Né? A lei tá aí, mas ela tem muitas novidades, a autoridade vai estar estabelecendo muitas coisas, então é um treinamento constante, está muito relacionado à ética. Então precisa evangelizar mais do que treinar. Tá? Ele faz análises também, ele verifica a situação da empresa com a legislação. Né? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Né? Consentimento é inequívoco. Caixa de aceite não pode ser pré-marcada. Então, quando a gente recebe aquelas páginas que já estão pré-marcadas, não pode. A pessoa tem que ir lá e marcar. Isso está sendo uma mudança também, que a gente via muito, já vinha marcada. Né? Mas tenho visto muitos sites que o que está acontecendo? Você tem que ir lá e marcar, senão não avança. Tá? E ler também. Né? Apesar de ser gigantesco, precisa ler o que a gente está consentindo. Tá? O consentimento é livre e granular. Há um tempo atrás, para você usar a câmera do seu celular, ele pedia sua localização geográfica. Precisa. Eu vou tirar uma foto. Né? Então, eu tenho que pedir o consentimento para o que eu preciso. Por exemplo, o Waze ele precisa saber da sua geolocalização para poder te levar ao caminho que você precisa, né? O endereço que você precisa. Então, ele tem que ser granular, não é um consentimento para tudo. Tá, ok? Questões relativas ao DPO. Uma outra preocupação. Tem muita gente querendo trabalhar como DPO, né? E vamos supor que a empresa que o DPO está trabalhando ela seja autuada pela autoridade. Ele é responsável? Agora é uma resposta de advogado. Depende. Né? O que acontece? Ele orienta a empresa sobre o que deve e o que não deve ser feito. A empresa que decide se ela quer seguir aquela orientação ou não. Então, por segurança, é importante que ele formalize. Olha, eu orientei a fazer tal coisa. Né? E fica a critério da empresa decidir ou não. A autoridade ela penaliza a empresa, a não ser que fique comprovado que ele deveria ter passado aquela orientação e não passou. Né? E aí a empresa depois decide se vai fazer uma ação regressiva ou não ao DPO. Ok? Então, aqui, né, ele pode ser destituído ou penalizado em virtude do exercício das suas funções. A lei garante autonomia técnica e profissional para ele poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Senão fica sem sentido. Se ele não tiver autonomia, ele não vai desenvolver o trabalho da melhor forma. Tá? Uma outra questão importante também. Tem muitas empresas multinacionais, grupos econômicos que estão presentes, né, em vários países. Né? Cada país precisa de um DPO. O que acontece? É possível a indicação de um único. Só que assim, o importante é que ele conheça a legislação, não só do país que ele está, mas dos outros países também, né? E que ele fale o idioma também das filiais, para facilitar a comunicação. Até é possível ter uma pessoa só? Mas é recomendável que ele tenha essas características. Ok? A GDPR ela entrou na Europa no dia 25 de maio de 2018. Então, ela completou um ano agora em 2019. E o IAPP, que é o maior instituto sobre proteção de dados no mundo, ele publicou alguns KPIs, alguns dados. Né? Ele fez um balanço sobre como que foi esse primeiro ano. E é muito interessante a gente estar vendo isso, por quê? Porque a gente, analisando o que aconteceu com a Europa, a gente consegue prever um pouquinho o que pode estar acontecendo no Brasil. Né? Nós tivemos centenas de milhares de casos de DPOs para manuseá-los, de denúncias. Né? Depois que a lei entrou em vigor, a gente escuta muito o pessoal falar, mas ninguém sabe o que é LGPD. Isso vai aos poucos. A conscientização vai aos poucos, as empresas não estão preparadas. É aos poucos. Tá? É muita informação. Né? O importante é começar, né? Mas aos poucos. Então, a lei começou e, um ano depois, 67% dos europeus já ouviram falar sobre GDPR, já sabiam o que era, um ano depois. 57% sabem da autoridade, né, que existe uma autoridade responsável por proteger os seus dados. Ocorreram 64 mil vazamentos, que eles chamam de data breaches, notificados, tem muitos que não são notificados. Tá? 3.750 organizações na Europa registraram DPOs. Olha o potencial aí dessa nova profissão. Né?
E a gente tem uma estimativa de 500 mil organizações estimadas com atuação de GPOs. Tá? E só para reforçar, né, a GDPR foi a grande fonte aí para a criação da LGPD. Né? Então, tudo que acontece lá é bom a gente dar uma olhadinha para entender o que pode acontecer aqui também. Tá bom? Aqui também é um dado, depois eu vou estar passando essa apresentação para vocês, vou passar para a Rochelle, ela pode estar... Ficou difícil a visualização, a gente fez uma tradução lá na OAB, né, mas eu peguei os principais dados e coloquei naquele outro slide. Tem outras informações interessantes aqui também, tá, sobre esse 1 ano de GDPR. Bom, para eu tratar dados, a lei prevê no artigo 7º quais são as hipóteses que eu posso estar tratando esses dados. Tá? São 10 hipóteses. A primeira é o consentimento, que eu vou lá e faço, ok, pode usar os meus dados. Só que o consentimento é a base mais frágil, porque hoje eu estou consentindo, amanhã eu tenho o direito de voltar atrás, falar, não quero. Né? Esse vai ser um grande trabalho para as empresas também, recolher o consentimento e retirar o consentimento. Tá? Então, qual que é a dica aqui? Né? Quando eu for avaliar se eu posso tratar esse dado ou não, eu pulo o consentimento. Apesar dele estar em primeiro, eu deixo por último. E vou verificando os outros pontos. Ok? Segundo ponto, cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, se eu tenho uma lei que ela permite que eu utilize aqueles dados pessoais, eu estou embasado. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma universidade, aproveitando que a gente está numa universidade, né, que ela abriu um curso, fez um processo seletivo, uma prova, e os candidatos fizeram a prova, e ela publicou os classificados. Então, era uma lista de 50 pessoas. A pessoa que ficou em último lugar entrou com uma ação contra a universidade, porque ela disse que ela estava sendo discriminada, o dado dela foi exposto, porque ela ficou em último lugar. Ela conseguiu a vaga, mas ela se sentiu ofendida porque ela estava em último lugar. Né? Qual que foi a defesa da universidade? Ela disse o seguinte, o MEC me obriga a fazer isso. Eu abri, eu tenho que fazer uma prova e eu tenho que deixar público o nome das pessoas que foram classificadas. E a classificação. A universidade está isenta desse processo. Entendeu? Então, nós estamos prevendo que vão acontecer muitas situações como essas. Então, o que é importante? Que as pessoas que estão trabalhando com privacidade conheçam a legislação daquela organização. Então, se é uma universidade, qual que é a legislação da organização? Se é uma empresa da área de saúde, eu coloquei até aqui alguns exemplos. Né? Quais que são as legislações, regulamentos utilizados por essa empresa? Tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz um quadro, né? Trânsito de dados na área de saúde. As operadoras trocam muitos dados, né, com os planos privados, assistência de saúde, seguradoras. Existe uma lei que trata isso, que é a 9.565, e existem as regulações da ANS também. Nós temos mais ou menos 20 regulações. Tá? O Conselho Federal de Medicina também tem várias regras com relação a prontuários médicos, que é uma preocupação também. Tá? Tem uma resolução, e também existe uma resolução e uma lei para prontuário médico eletrônico, que tem sido uma grande polêmica isso também, porque os hospitais particulares estão trabalhando com prontuário médico eletrônico, os hospitais públicos não. Então, como que a gente faz esse casamento? Tá? Prontuário médico é uma preocupação muito grande. Eu tenho um amigo que trabalha num hospital particular, e esse hospital, um dado dia, deu entrada um paciente famoso lá, e uma pessoa tirou a foto do prontuário e colocou na internet. Aí que entra a conscientização, a evangelização, a pessoa perdeu o emprego. Para que fazer isso? Se fosse uma pessoa da minha família, faria isso? Né? É muito importante conscientizar. Pode ter lei, pode ter resolução, mas se a gente não conscientizar as pessoas, não funciona. Tá bom? Aqui são as outras hipóteses de tratamento pela administração pública. Tem uma hipótese também, no caso de execução de políticas públicas. Realização de estudos por órgãos de pesquisa. Aqui recomenda-se, na medida do possível, a anonimização. Tá? Se for possível anonimizar para fazer esse trabalho, está fora da lei. Pode estar utilizando. Tá? Execução de contratos. Exercício regular do direito em processo judicial. Né? Geralmente os processos são públicos, a não ser que transite em segredo de justiça, ou processo administrativo ou arbitral. Tá?
Temos mais. Proteção da vida ou incolumidade física do titular e do terceiro. Nesse caso, a LGPD autoriza o tratamento sem consentimento. Porém, aqui é uma observação, né? Existe uma questão de proteção à vida, então eu quebro essa questão da proteção de dados para atender aquela finalidade, utilizo as técnicas para garantir a segurança, que o dado não vai ser vazado, e terminou aquilo, eu tenho que descartar o dado. Tá bom? Aqui a gente fica entre a vida e a lei, então, nesse caso, acaba prevalecendo a questão da vida. Tá? Para a tutela de saúde, em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. E interesse legítimo do controlador ou terceiro, exceção no caso de liberdades fundamentais do titular, que exige a proteção de dados pessoais. Interesse legítimo está sendo muito utilizado também, mas a gente precisa colocar na balança, né, e ver se esse interesse legítimo não fere a liberdade fundamental do titular. Tá? E para a proteção ao crédito. Então, são essas as 10 hipóteses de tratamento que eu posso usar os dados pessoais. Tá? Então, como eu comentei com vocês, né, passamos pelas 10, não consegui encaixar a minha necessidade nenhuma, aí é que eu uso o consentimento. Passamos pelas 9, né? Então, aí, em último caso, é que eu acabo usando o consentimento para não ficar com uma base tão frágil. Tá? Transferência internacional de dados. A lei tem um capítulo que fala disso. O que é isso? Né? O que acontece com a tecnologia hoje? Né? Os dados eles estão aqui hoje e daqui a 2, 3 minutos estão no outro lado do planeta. Então, a tecnologia permite essa transmissão de dados em segundos. Né? A gente não tem mais limite geográfico, só que nem todos os países têm legislação sobre proteção de dados. E o que a lei do Brasil fala, LGPD? A lei considera a transferência internacional de dados realizada entre países estrangeiros ou organismos internacionais do qual o país seja membro. Tá? Existe um órgão chamado DLA-Piper. Todo ano eles fazem uma verificação da legislação sobre proteção de dados no mundo e publicam esse mapa. Esse mapa é relativo aos dados de 2018. Tá? Antes do Brasil ter a LGPD, ele estava com a cor verdinha, ou seja, a proteção aqui era limitada. Né? Com a promulgação da lei, ele passou a ser classificado como moderado. Os países que têm a legislação mais forte está em vermelho. Tá? E tem um meio termo aí, que é o laranja, que a Argentina está lá. Então, isso aqui é muito interessante. Né? Tá de olho, né? Pô, que país que está recebendo esse dado? Né? Como que está a legislação sobre isso? Os que estão em cinza não têm nenhuma legislação. Tá? A fonte desse mapa é esse site, todo ano eles atualizam essas informações. Tá? Mas será que eu estou fazendo transferência internacional de dados? Né? Onde que isso me atinge? Qual é a importância disso? Né? Então, por exemplo, a gente tem organizações estrangeiras com filial no Brasil que enviam dados pessoais de funcionários para a matriz e vice-versa, que estão em outros países. Até, sem querer, os nossos dados acabam participando dessa transferência internacional. Vamos supor, eu cheguei aqui ontem, né? Vamos supor que eu fosse pegar um táxi por esses aplicativos, do aeroporto até o hotel. Eu estou em Natal, o táxi vai me levar para um hotel em Natal. Só que esse aplicativo ele pode estar hospedado em outro país. Aí a gente tem a transferência internacional de dados, porque os meus dados foram para um outro país. Tá? Quando o servidor, né, a parte de tecnologia não está fisicamente aqui. Tá? E como que a LGPD garante que, fora do território nacional, o nível de proteção de dados está assegurado? Essa questão da transferência internacional, ela surgiu, a legislação, para proteger e evitar que a gente tenha paraísos fiscais, porque senão seria muito fácil. Né? Tem uma legislação muito rígida aqui, não trato o dado aqui, vou para aquele país que não tem legislação. Tá? Mas a nossa lei ela preza por isso, e aí ela tem vários artigos que falam, né? Transferência internacional será permitida para países com um grau de proteção de dados pessoais adequado. O controlador ele tem que oferecer a garantia do cumprimento dos princípios e direitos do titular. É necessária uma cooperação jurídica internacional, para a gente estar acompanhando isso com os órgãos públicos, né, de inteligência e investigação.
Existem acordos de cooperação internacional para que todos os países tenham um nível adequado de proteção, né? Consentimento específico do titular. Então, essas são todas as hipóteses previstas no artigo 33 sobre a transferência internacional, como ela será permitida. Tá? Eu citei aqui os principais pontos para vocês. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito bom, eu tenho uma lei. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem vai estar vendo se a lei está sendo aplicada ou não? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui tem uma curiosidade, eles não chamaram de agência, porque a agência, às vezes, não tem uma conotação, né, positiva. Então, eles chamam de autoridade. Então, vamos falar um pouquinho da autoridade. O que ela faz? É um órgão federal, ele deverá fiscalizar as normas e procedimentos. Então, ela trabalha com um órgão regulatório, fiscalizador, sancionatório e consultivo. Então, tem alguma dúvida? Posso levar para a autoridade a esclarecer. Nós temos, tem algumas empresas que já estão até com uma lista. Até uma dica, né? Tenho dúvida sobre isso? Vamos fazendo uma lista, porque assim, a hora que a gente tiver autoridade, já encaminha a lista de dúvidas para eles responderem. Tá bom? Essa é a estrutura da autoridade, então ela tem um conselho diretor, tem um Conselho Nacional de Proteção de Dados, corregedoria, ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico, unidades administrativas e unidades necessárias à aplicação da lei. Como que a gente está nesse momento? Eles estão selecionando as pessoas para participarem da autoridade. Eu destaquei aqui o Conselho de Proteção de Dados e estou mostrando a composição do Conselho para vocês. Ele tem 23 integrantes, com representantes de toda a sociedade. Então, tem Poder Executivo, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Justiça. Aqui são os números de integrantes. Tá? Então, o Poder Executivo tem 5, o Conselho Nacional tem 1, o Ministério Público também está lá com um representante. O CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil. O que é o CGI? O CGI é o órgão que cuida de todos os domínios no Brasil. Então, ele também tem uma cadeira lá no Conselho. 3 representantes da entidade civil. 3 de instituições científicas. Então, aqui, acho que vocês são classificados como instituições científicas. Terão um representante lá. Então, é importante verificar quem é que está lá para me ouvir. Né? As confederações sindicais também terão 3 cadeiras lá, entidades representativas do setor empresarial e entidades representativas do setor laboral. Eu destaquei em amarelo aqui as 2 instituições que eu acho que vocês terão representantes lá. Então, é muito importante estar acompanhando quem que estará lá para pedir ajuda, né, nessas questões. Tá bom? E até se candidatar também, por que não? Né? Bem interessante. Né? Qual que é a competência do Conselho Nacional de Proteção de Dados? Ele propõe diretrizes estratégicas, elabora os relatórios anuais de proteção de dados, assim como nós vimos que a GDPR elaborou aquele relatório 1 ano após, a autoridade vai fazer isso também. Tá? Sugerir ações a serem realizadas pela autoridade, elaborar estudos, debates, audiências públicas. A lei foi muito debatida, foi bem interessante, então ela tem a participação de toda a sociedade, e isso continua, porque todo dia a gente está lançando um produto novo, um serviço novo, pode surgir alguma necessidade que não está prevista, então esses debates são muito importantes. E até estudar os casos passados também. Tá? E disseminar o conhecimento, né, de proteção de dados e privacidade à população. Aqui eu coloquei as competências novamente, né, só de uma forma não tão jurídica, né, aqui está mais jurídico, aqui está uma descrição maior. Ouvir os agentes, prestar contas de suas atividades, celebrar os compromissos, né, comunicar a autoridades competentes sobre infrações penais. Então, eles têm bastante trabalho pela frente. Tá? E existem multas. A lei prevê multas por vazamentos de dados. Então, o artigo 52, ele indica que temos uma advertência. Então, a autoridade foi lá na organização, identificou algum problema, ou foi lá porque houve um vazamento. Então, a primeira coisa que ela faz é fazer uma advertência. Olha, vocês precisam tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente. E tem uma multa simples, ou de até de 2% do faturamento da pessoa jurídica. E ela é limitada a 50 milhões de reais. São multas pesadas. Né? Apesar da lei não estar em vigor, nós já temos multas que foram aplicadas. Né? A Uber recebeu uma multa de 4,5 milhões. Netshoes, 500 mil. Nesse caso, a multa foi por incidente.
e a Oi também, por vazamentos de dados. Tá? Estamos com a expectativa da lei entrar em vigor no ano que vem, em agosto. Tem um projeto de lei pedindo para prorrogar por mais 2 anos, para agosto de 2020. E essa semana surgiu um outro projeto de lei estabelecendo o seguinte, uma progressividade temporal no valor das multas. Porque durante um período, as empresas vão estar aprendendo. Então, não dá para aplicar uma multa tão pesada, está todo mundo aprendendo. Então, tem esse projeto de lei dizendo que a lei ela vai ser, o valor vai ser progressivamente, conforme vai passando o tempo, aumentando. Tá? É uma forma educativa. Né? E talvez uma forma de não prorrogar até 2020 também, para que ela já entre em vigor, 2022, para que ela já entre em vigor no ano de 2020. Tá? Aqui uma curiosidade, como que estão as autoridades pelo mundo? Né? Achei interessante dividir isso com vocês. A gente tem a autoridade tem o Comitê Europeu, que tem uma autoridade, cada país lá tem a sua autoridade. Então, eu trouxe alguns dados também dessas autoridades de cada país. Tá? Então, a autoridade do Comitê Europeu ela estabelece diretrizes, recomendações, melhores práticas, oferece pareceres e decisões vinculadas. Aí eu tenho aqui a autoridade do Reino Unido, que é um exemplo de autoridade lá, com relação à orientação. Tá? Ações em 2019, ela teve 120 ações, daqui a 2018, tá, gente? Desculpa. 120 ações, 68 penalidades monetárias, 29 notificações, 13 processos judiciais e 10 empreendimentos. Quais os setores mais afetados por essas ações? Marketing, finanças, seguro e crédito e justiça criminal. Aqui a autoridade da França, em cima tem os links que vocês podem estar acessando para estar conhecendo o trabalho deles. Né? Em 2018, recebeu 11 mil queixas, um aumento de 32% comparado ao ano anterior, 2017. Aqui a classificação que eles fazem, né? Marketing, recursos humanos, bancos de crédito e saúde. Tipos de queixa. Filmagem remota por circuito interno de filmagem. Portabilidade de dados. O que é portabilidade de dados? Hoje nós já temos portabilidade nas empresas de telefonia. Estou na TIM, quero ir para a Oi. Isso vai ser possível para todas as empresas. Plano de saúde, bancos. Não, eu quero que meu cadastro vá do Bradesco para o Itaú. O banco tem que estar preparado. Tem banco que já está até fazendo isso, já está com esse serviço disponível. Tá? Todas as organizações precisam estar preparadas para isso. Então, é um trabalho grande aí do pessoal de TI. Tá? Maior conscientização dos cidadãos sobre a segurança de seus dados pessoais em todos os setores. Maior preocupação com o tipo de dados utilizados. Então, você vai criando essa cultura. É isso que esses dados estão demonstrando para nós. Né? Isso lá na França. Em 2018, a autoridade promoveu mais de 300 investigações, 40 ordens e 11 sanções. Portugal. Forneceu 59 pareceres, 6 deliberações, 7.000 autorizações e 6 registros. Portugal foi uma autoridade que nasceu depois. Eles até pediram uma prorrogação, só que a comunidade europeia falou que não, porque isso é uma coisa que já existe desde 95. Né? Então, eles começaram de uma forma, comparado com as outras, devagar. Né? E uma autorização. Aqui é bem interessante que é na Finlândia, porque essa autoridade ela tem entrando no site, é muito curioso. A diretiva dela ela trabalha de forma a orientar as pessoas. Então, tudo que ela publica tem uma finalidade de educação com relação à proteção de dados. Então, é um exemplo muito bom para a gente se espelhar. Então, ela coloca perguntas, né? Conheça seus direitos. Né? Desculpa, está em inglês, tá? Que eu peguei a foto do site. Né? Você sabe como é que você faz para notificar alguma infração com relação aos seus dados pessoais? Né? Quem pode utilizar? Então, é uma entidade, uma autoridade que ajuda nessa parte educativa. Essa linha deles é muito forte, é bem interessante. Tomara que a nossa também parta para isso. Tá? Muito bom. Falamos muito da teoria. E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Quanta coisa para fazer? Né? Então, assim, eu coloquei alguns itens aqui, que são algumas dicas que é possível, de repente, já estar implementando agora. E algumas perguntas também. Informações sensíveis, já dá para começar agora.
Tudo tem que estar trancado em gaveta, em armário, não pode ficar deixando papel em cima da mesa, né? Então, isso tem que estar bem, tem que ter um lugar físico para armazenar isso. Evitem anotar senhas, logins. Existem aplicativos, eu sei que hoje a nossa vida é senha, né? Senha para o banco, é senha para tudo, né? Senha para a faculdade, é senha no serviço. Existem aplicativos que você armazena essas senhas. Tá? É melhor armazenar nesses aplicativos do que ficar anotando em papel, na agenda, na última folha da agenda, na carteira junto com o cartão. Né? Vamos procurar fazer isso. Retirar papéis, anotações, lembretes de mesa de trabalho, balcão de laboratório, não deixar, mesa limpa, não deixar nada ali. Tem uma situação muito curiosa que aconteceu na Europa também. A imaginação das pessoas é uma coisa incrível, assim, né? O restaurante do hotel tem a pessoa que fica ali na recepção, recebendo as pessoas, ela tem uma lista de hóspedes. Né? Então, o hóspede chega, ela vê se está na lista e acompanha o hóspede até a mesa. O que uma pessoa fez? Ela aproveitou que a pessoa saiu para acompanhar o hóspede até a mesa e tirou uma foto da relação dos hóspedes do hotel e colocou na internet. Conscientização, evangelização, não façam isso. Né? Importante. Né? Mas tem acontecido muito. Né? Utilize coletores de descarte seguro ou triturador para triturar papéis ou conteúdo confidencial em local centralizado de coleta. Tem uma prática que está sendo muito utilizada, que é não ter mais os lixos individuais. Você tem um lugar que você centraliza os lixos, né, porque fica muito mais fácil para o pessoal da limpeza e para você concentrar o descarte ali. Tá? Evitar a impressão desnecessária de documentos, uma questão também ecológica, né? Porque você imprime e você tem que descartar da forma correta. Tá? Essa questão do descarte é interessante. Teve uma empresa que eu trabalhei e me contaram essa história, eu não estava lá na época. Né? A gente imprimia os programas de computador, né? E uma pessoa, um funcionário, ele tinha um açougue. E ele levava esses impressos para casa para embrulhar a carne no açougue dele. E um dia, o inspetor da empresa chegou em casa, foi na cozinha e viu que o relatório estava ali, com dados reais da empresa, na cozinha dele. Não pode, tem que descartar. Né? Usou, tem que ter um lugar lá para descartar, a empresa tem que disponibilizar isso. Tá? Muita atenção no desenho e utilização de dados pessoais em processos, novos produtos, novos serviços, privacy by design. Tá? Aqui tem uma história muito interessante. Processos é uma parte que tem que ser verificada assim, com muito cuidado quando eu estou desenvolvendo um novo projeto. Eu vou explicar por quê. Tem um hospital que ele tinha o seguinte procedimento. Essa é uma história real. Tá? Estou anonimizando os dados para não serem identificados. Quando um paciente ia a óbito, o médico ele tinha que emitir 2 etiquetas. Uma etiqueta com os dados da pessoa que faleceu, né, do decujus, e uma outra etiqueta só com o CPF do médico. Esse era o processo. Ele colava essa etiqueta num documento que o hospital emitia, os familiares pegavam esse documento, iam na funerária, o funcionário da funerária digitava os dados para emitir a certidão de óbito e dar sequência aí ao funeral. Só que o que acontece? Né? Houve um falecimento, aí o médico fez esse procedimento, colou a etiqueta com os dados do falecido e o CPF dele. Na etiqueta tinha só o CPF do médico. O funcionário da funerária pegou aquele papel, digitou os dados do falecido com o CPF do médico. Ou seja, a certidão de óbito saiu com os dados do falecido e o CPF do médico. Só que essa história, assim, como que ela começou? Um dia, o médico estava trabalhando e recebeu um telefonema do gerente da agência, do banco, que ele recebe o salário. O gerente falou, eu preciso que você venha aqui pessoalmente. Eu preciso de você aqui pessoalmente. Eu falei, tá bom, o que aconteceu? Tal. Chegou lá e explicou o que aconteceu. Falou, olha, eu recebi um aviso que o seu CPF está com status de falecido. Porque eu não sei se vocês sabem como que funciona. Né? Quando é emitida uma certidão de óbito, essas informações elas vão para o INSS, né? Para cancelar qualquer pagamento de aposentadoria, é automático isso. Né? E aí, provavelmente essa informação chega até o banco, da mesma forma. Né?
Aí o gerente falou para ele, eu estou vendo, eu vou ter que cancelar o seu salário, mas eu estou vendo que você está aqui, você está vivo, você não morreu, né? Então não vou cancelar o seu salário, mas você precisa descobrir o que aconteceu. Né? E aí começou a investigar o que aconteceu. E aí eles descobriram isso, que foi esse processo, né, que acabou ocasionando esse transtorno. Esse médico está com um processo, ele tem inúmeros problemas, porque ele chega nos lugares com o CPF e fala, não, mas o CPF está aqui como falecido. Não, mas eu estou aqui. Aí o que ele faz? A funerária também não sabia que isso era possível. Emite uma certidão que ele está vivo. E ele anda com essa certidão. Ele fala, não, está aqui, eu estou vivo, estou com um processo. Enquanto o processo está andando, né? Olha, um detalhe no processo. Eu precisava colocar o CPF do médico ali. O médico tem CRM, advogado tem OAB. E se fosse imprescindível o CPF do médico, coloca o nome do médico também na etiqueta, que é fácil a pessoa se confundir. Ela olha o CPF, olha os dados, né? E ele está com um problema. E não é só ele. Porque se era um processo do hospital, vários médicos estão com o mesmo problema, com o CPF, com o status de falecido. Tá bom? Então, muita atenção aos processos. Tá? Precisa do CPF mesmo? Cada um de nós. Mas por que você precisa? Todo dado que eu coleto tem que ter finalidade. Não, eu preciso para isso, para isso. Não posso coletar? Depois eu vejo se eu vou usar. Não, não, isso acabou. Tá? Tem um outro professor da área de lei de proteção de dados que ele faz uma comparação da LGPD com um guarda-roupa. Né? Imagine um guarda-roupa todo bagunçado. Todo dia que você acorda de manhã é um transtorno para procurar alguma coisa. Os dados é a mesma coisa. Imagine uma base toda bagunçada. Se você organiza, fica muito mais fácil de trabalhar. Tá? Então, essa comparação com o guarda-roupa eu achei bem interessante. É assim que a gente tem que começar a trabalhar. Eu já fui de TI, eu sei que é assim mesmo. Não, vamos pegando os dados, depois a gente vê o que faz. Isso acabou. Só tem que pegar os dados que eu realmente preciso, até por uma questão de economia. Tá? Uma outra pergunta, que isso também pode acontecer amanhã. Se ocorrer um vazamento hoje, a organização está preparada? Há um plano de ação para investigar se realmente aquilo é um vazamento ou não? Porque pode ser fake news. Tem acontecido muito isso. Solta uma notícia, vazamento da empresa tal, no banco tal. Né? Se você tem conta naquele banco, você fica apavorado. A empresa ela tem que ter uma ação rápida. Ela tem que estar alinhada com a área de comunicação. A área de comunicação tem que ter um plano. Estamos investigando, assim que possível. Se ela fica quieta, é pior. Se eu não sei o que aconteceu, estamos verificando e, assim que possível, vamos fornecer as informações. Tá? E é importante ter uma política para tratamento de incidentes também, porque os incidentes eles têm classificações. Pode ser grave, não. Né? Então, isso é uma coisa que já pode ser feita a partir de agora. Tá? Não trouxe só problemas, trouxe algumas soluções também, algumas sugestões. Tá? Essa é uma outra sugestão também, desenvolver a governança de dados, ter um maior controle sobre a coleta de dados. É uma nova forma de pensar que a lei está trazendo. Né? Então, imagina que eu tenho uma base de 10 mil clientes, só que eu não sei se esses clientes têm interesse no meu produto ou não. E eu fico mandando lá um monte de mensagem, propaganda. Alguns vão reclamar, vão denunciar, porque não autorizaram aquilo. A gente sente assim. Né? Todo dia tem... Hoje alguém estava me mostrando até o telefone da relação de mensagens, páginas, né, de propaganda. Então, o que é melhor para uma organização? Ela tem uma base de 10 mil clientes que eu não sei se eles estão interessados ou não no meu serviço, ou uma base com 3 mil clientes, bem menor, de clientes que estão interessados. Que falam, não, eu quero que você tenha o meu cadastro, que você informe os produtos e os serviços que você vai fornecer. O que é melhor? Talvez seja mais efetiva essa base de 3 mil. Eu não tenho que investir tanto em publicidade. Né? Qual tipo de dado é coletado? Eu preciso desse dado para quê? Qual é a finalidade? A gente tem que perguntar isso para cada dado, não coletar dados sem precisar. Utilizar ferramentas, tem ferramentas que fazem a gestão dos dados. Tá? No mercado tem muitas ferramentas. Atender às solicitações de usuários. Isso já, na medida do possível. Né? Telemarketing. Isso vai ser uma maravilha, gente. Telemarketing ligou para você. Olha, eu quero que você exclua os meus dados, porque se você não excluir, eu vou te denunciar para a autoridade. Excelente, você não vai receber mais essas ligações. Tá? A portabilidade, que você pode mandar para outras organizações também, você pode fazer essa solicitação. Criar as políticas internas,
né, para estabelecer a forma de como os dados são tratados, porque o que acontece? Às vezes a gente tem guerras entre áreas, né? Marketing vem com um produto, não, a empresa vai ganhar um dinheiro enorme com isso, não, mas isso está infringindo a lei, fica aquela briga, né? Se você tem uma política, fica muito mais fácil de defender, né? Manter ali estar fiel à lei, né? Segurança, controle sobre quem acessa os dados. Então, é importante ter relatórios internos para saber quem tem acesso às minhas bases, quem está acessando, se tem algum acesso que não deveria. Por quê? Tem um outro caso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Esse é um hospital de Portugal que foi multado em 400 mil euros. Por quê? Porque ele permitia acessos indevidos a dados clínicos. O hospital tem 296 médicos, só que quem acessava a base era mais de 900 mil médicos. Por quê? Muitos médicos nem estavam mais trabalhando no hospital. E não existia um procedimento de eliminar aquele login, aquele acesso, quando aquele médico foi desligado ou deixou a empresa. Então, isso é muito importante. É uma coisa para agora. Quem que tem acesso? Quem que está acessando? Essa pessoa que está acessando tem permissão para ver isso? Ela vai até que limite. Tá? Isso é fundamental. Tá bom? Para não sofrer esse tipo de multa. Gente, falei sobre a lei. Como é que a gente faz para implementar a lei? Nós juntamos um grupo de pessoas do Brasil inteiro que ou tem experiência acadêmica ou tem experiência prática com a implementação da lei e criamos um guia. Então, se vocês pegarem esse QR Code, ele abre um site na internet que tem o guia, é grátis, tá? E do que esse guia fala? Né? Que tem muita coisa. Né? Então, fala como é que eu faço para catequizar, evangelizar a pessoa com relação ao LGPD. Como é que eu conscientizo a organização? Preciso criar um comitê multidisciplinar, a gente precisa ter aliados. Então, cada área tem que ter um representante. Como é que eu faço isso? Papel do encarregado, como é que as empresas estão trabalhando? Mapeamento, o que é isso? Olho área por área. Trabalha com dado pessoal, com dado de pessoa natural? Para quê? Eu faço isso? Comparo com a lei. Está dentro da lei? Não está? Tem que ter esse mapeamento. Como é que eu faço esse mapeamento? Compartilhamento de dados com terceiros, nossos parceiros. Tem que revisar os contratos com os nossos parceiros. Como é que eu faço isso? Informações sobre transferência internacional, bases legais de tratamento de dados. Então, todos esses itens, cada colega explorou nesse material. É um material bem bacana. Tá? Parte de tratamento de dados, hipóteses de tratamento, funcionamento das hipóteses na prática, troca de dados entre empresas do mesmo grupo, como é que isso está sendo feito. Né? A área de PMO, que é a área que ajuda na condução do desenvolvimento dos projetos, está sendo uma área muito importante agora e no futuro, porque todo projeto que nascer vai aparecer lá em PMO, e PMO vai ser um aliado. Né? Olha como é que está a proteção de dados, vamos chamar a equipe de proteção de dados. Então, se vocês acessarem esse QR Code aí, já abre a página com o livro. Essas são as pessoas que participaram da obra coletiva. Eu falei um pouquinho sobre a área de PMO, que eu trabalhei um pouco como PMO. Tá? Então, é um material bem legal, porque tem essa parte prática também, não tem só as questões teóricas. Tá bom? Isso é só o começo. A gente falou aqui... Nossa, já deu 1h30. Sobre alguns conceitos. É só o começo dos estudos, então estou deixando aqui alguns links para quem quiser continuar estudando. Link oficial da lei é esse, tem o QR Code, que é a melhor fonte ao Planalto, porque a lei mudou demais. A gente montou um grupo de estudos na OAB, nós ficamos 3 meses estudando, não, agora é isso, não, agora é isso, não, agora é isso, foi uma loucura. Tem o link também do Comitê Gestor da Internet. Todo ano eles realizam um seminário sobre proteção de dados e privacidade. Os vídeos estão disponíveis nesse endereço do YouTube. Muito interessante, porque recebe... todas as pessoas que trabalham com proteção de dados participam desse seminário. São 3 dias de seminário. Inclusive, tem convidados da União Europeia que também participam. Muito interessante assistir os vídeos. Tá? Tem tradução simultânea, bem bacana. Tem o link aí também do YouTube. O CGI, o que é o CGI? Né? O CGI é um órgão que ele armazena todos os domínios e ele recebe muito dinheiro com esses domínios que nós pagamos anualmente. E ele
é obrigado a devolver esse dinheiro para a sociedade. Como que ele devolve? Através desses seminários. Esse seminário acontece geralmente em São Paulo e é gratuito, tá? E é muito bom. Cursos, eles fornecem muitos cursos também, é bem interessante, muitos cursos gratuitos. Então, entrem no site que vale a pena. Tá? Bom, essas são as redes sociais da Comissão de Direito Digital. Então, a gente colocou também os QR Codes, a gente procura divulgar notícias, eventos, a gente publica os vídeos. Estamos aí para vocês que quiserem continuar acompanhando. Todo dia tem notícia de vazamento, todo dia tem notícia de boas práticas. Então, fica à disposição aí para vocês participarem. E esses aqui são os meus contatos. Tá bom? Gente, muito obrigada. E eu fico aberta aí às perguntas. Espero poder ajudar aí. Então, com certeza, todos aqui são gratos. Nós também, Viviane, pela excelente explanação. Como mencionamos, é um overview. A gente percebe, pelo conteúdo da matéria, que é uma matéria densa, que há necessidade de se debruçar. Nós gostaríamos de abrir agora para as perguntas, os questionamentos. Eu queria aproveitar, fazer é uma preocupação nossa, porque, como nós somos um laboratório de pesquisa, então lidamos com muitas informações. Uma das situações que nós enfrentamos comumente refere-se à questão dos exames. E a minha pergunta é a seguinte: nós temos a realização de exames no hospital, e esses exames no perfil de cliente, obviamente os dados não são anonimizados. Mas quando a gente vai para a área de pesquisa, nós procedemos com a anonimização de dados. E surgiu uma situação, eu até comentei rapidamente com você, que houve um pesquisador de fora do nosso grupo, fora do grupo do LAIS, solicitou informações de exames do LAIS, de exames que nós temos da nossa base. A nossa dúvida foi: a gente pode fornecer essas informações desde que elas estejam anonimizadas, que eu não identifique a pessoa? Eu preciso do consentimento do paciente para poder fornecer essa informação, enquanto que elas estejam anonimizadas? Essa foi uma dúvida que surgiu, a gente queria, com sua expertise aí, se você poderia nos ajudar. Se o dado está anonimizado, não precisa. Tá? Então, por quê? Porque você não chega na pessoa. A gente sempre tem que fazer esse raciocínio. Eu consigo chegar na pessoa? Não. Quem solicita precisa explicar a finalidade. Para que você vai usar isso? Para eu decidir se eu forneço ou não. Tá? E é importante também ver se tem alguma legislação que apoia, que também está fora da lei. Entendeu? Então, assim, o caminho é anonimizar, porque eu acho que vocês não precisam identificar a pessoa. Então, quanto mais puder anonimizar, vocês conseguem trabalhar de uma forma mais tranquila. Tá? Então, eu não preciso do consentimento do Se você está com os dados anonimizados, não. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Você não tem nome, CPF, está anonimizado. É um grupo, né? Homens, idade tal, questão de saúde tal. Se olhando aquilo, você não consegue chegar na pessoa. Né? Sempre olhar dessa forma. Consigo chegar na pessoa? Não. Então, tá bom. Tá certo. Agora, se eu consigo chegar na pessoa, precisa. Ou o consentimento, ou ver se tem alguma base legal, ou aqueles outros itens que a gente comentou. Tá bom? O professor Danilo levantou a mão, vou até lá. Uma das minhas dúvidas é mais uma curiosidade. Como é que fica o portal da transparência com isso? Porque o portal da transparência, a pessoa consegue a vida inteira do funcionário público ali dentro. E, então, eu acho isso muito complicado. Eu queria só entender um pouquinho. Então, aí a legislação é o contrário, né? A lei permite isso. É uma discussão que está em aberto também. Eu entendo, tenho amigos que são funcionários públicos, eles se sentem expostos, todo mundo vê o salário deles. Né? É complicado, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que brigar. Falar, não, eu também tenho que estar protegido. Vamos batalhar para mudar isso. Tá? Mas, por enquanto, está em aberto. Tem muitas questões em aberto, mas é um ponto importante. Tá? E aí, nessa do funcionário público, o CPF lá tem os 3 primeiros números, depois estrelinha, depois... Ele deixa pseudonimizado, né? Mas mesmo assim... Mas é exatamente isso. E se eu tiver um outro site que, em vez de ter os 3 primeiros, tiver estrelinha, depois os... Porque eu consigo fazer isso. Sim, então, essa anonimização que expõe metade dos meus dados, existe um padrão? Então,
Tem que anonimizar totalmente, não pode, porque quem conhece a rotina, isso é um cálculo matemático. Qualquer rotina de computador faz esse cálculo e consegue chegar, entendeu? Então, isso não... Está uma pseudo-anonimização aí, mascarou. Né? Deveria estar protegido, deveria não constar nada. Então, eles teriam que entrar no meio termo. É uma boa discussão essa. Tá? É uma boa discussão, porque eu estou lá com o meu nome, meu endereço, meu salário, mas e como é que está a proteção? Não, tem uma lei? Tá, mas como é que está a proteção dos meus dados? É uma questão que tem que ser levada, assim, que eu acho que a autoridade vai ter que trabalhar nisso. É uma briga boa aí. Né? Acho que teria que juntar associações para conversar sobre isso e modificar isso. É uma boa oportunidade de resolver essa questão. Tá? Bem, uma excelente pergunta. Professor Roncalli. A minha dúvida é mais com relação... Eu ouvi falar que existem alguns dados que, mesmo, por exemplo, o paciente consentindo, ainda assim ele não pode ser divulgado. Eu queria saber, porque às vezes o pessoal diz, olha, se você assinou um termo de consentimento, está livre. Mas eu já escutei alguma coisa dizendo, não, mesmo o paciente consentindo, por exemplo, você não pode... Vamos supor uma consulta que você faz numa área X, que você tem o início do tratamento e o final do tratamento. O paciente assinou um termo consentindo você divulgar o resultado, você como um profissional, um médico, por exemplo. Né? Aí você quer demonstrar o seu sucesso, você bota aí, sei lá, no Instagram da vida, com o consentimento do paciente. Isso Mas com os dados da pessoa, você, de repente, pode colocar... Na realidade, a própria foto, por exemplo, está mostrando, vamos dizer, você fez uma cirurgia plástica, por exemplo. Né? A própria foto lá está mostrando o resultado, por exemplo, que a pessoa emagreceu ou engordou, enfim, coisa do tipo. Né? Então, assim, eu ouvi falar que tem dados que, mesmo com o consentimento, isso não é permitido, por exemplo, pelo Conselho de Medicina. Eu gostaria de saber se isso é verdade, que dado é esse. E tem uma segunda pergunta também que eu fiquei curioso. Você falou em dado sensível. Tem um dado sensível que eu acho que é impossível de controlar. Eu vou dizer qual é. Por exemplo, o passaporte. Por exemplo, se você vai para um país americano e seu passaporte é árabe, você já tem discriminação natural. Como é que você vai proteger um dado desse? Então, nos Estados Unidos a lei ainda é setorial, né? A gente tem a lei da Califórnia, não é como na Europa, como um todo, né? Os Estados Unidos é uma questão apartada aí, né? Tem essa discriminação mesmo, mas não tem uma lei para o país inteiro lá. Tem essas leis setoriais, tá? Dado de saúde é dado sensível, então o cuidado tem que ser ainda maior. Tá? A questão do consentimento, ela pode consentir hoje e voltar atrás amanhã. Então, talvez por isso que não seja recomendável. Agora, se a pessoa quer publicar aquilo, o ideal é que não identifique. Não coloque... você pode colocar... Bom, se for de rosto, não tem como, né? Essa aqui é a questão. Outras partes do corpo, tudo bem. A não ser que tenha também alguma marca que identifique a pessoa. Tá? Eu vou estar pesquisando um pouco mais sobre isso, tá? Porque para mim é uma novidade, mesmo com o consentimento, porque o que a gente fala do consentimento é que ele pode ser revertido, tá? E depois a gente pode trocar e-mails e eu te dou um retorno sobre isso, tá? Porque é bem abrangente, assim, nem tudo, como eu falei no começo, né? É uma troca, né? Todo mundo está aprendendo, né? Por isso que eu gosto de participar dos seminários, porque a gente aprende muito com as perguntas, né? Com as questões, tá bom? Obrigada. É uma pergunta que relaciona um pouco com o que Agnaldo falou e com o que o professor Ricardo falou. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com imagens, eu disponibilizo o acesso para exames com imagens. E eu disponibilizo o acesso para médicos terem contato com aquele tipo de informação. E eu preciso também garantir que a pessoa que esteja disponibilizando aquele acesso também garanta com que a pessoa que tem o acesso tem que ter responsabilidade pela manipulação daquele dado. E qual é o papel do DPO sobre isso daí? Tipo, sobre o que é que vai ser feito com aquele dado, sobre a manipulação pós o paciente fornecer o acesso àquela informação sensível dele. Então, como que o DPO pode ajudar aí? A parte de treinamento, de orientação, dizendo qual é a finalidade daquele dado, o médico tem que usar somente para aquilo, não pode ficar publicando, divulgando. Ele está ali, e tem a ética médica também, né? Os advogados também têm essa questão da ética, né? Que já vem antes até da lei, né? É uma questão aí da profissão, né? Então ele tem que trabalhar com aquela finalidade, não pode ficar expondo aquilo de maneira alguma, tá bom? Para ajudar na consulta, para ajudar no tratamento, na qualidade de vida daquela pessoa. Não pode ficar usando aquilo para se promover.
de forma alguma. Tá? Se ele usar isso para se promover, ele será penalizado. Tá? Qual a finalidade de passar de um médico para o outro? É para estudo? É para melhorar o diagnóstico? Aí tudo bem. Mas o médico também tem a obrigação de não divulgar. Tá? Essa questão ética está revivendo aí, né? É uma boa oportunidade para a gente estar alertando essas questões também. Tá? E a penalização é para quem não seguir essas questões. Tá bom? É sempre olhar a finalidade. Qual que é a finalidade? É para isso? Não, eu vou usar para isso. Terminei? Vou descartar. Nunca para se promover. Tá bom? Mais perguntas? Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Primeiro, parabenizar a equipe Obrigada. do Laís por ter trazido a senhora com esse grande conhecimento que eu estou usufruindo com o aprendizado. Obrigada. Nós todos. Obrigada. Bom, eu vou fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é elementar, mas para mim é uma dúvida. Por exemplo, ao se hospedar um banco de dados com um aplicativo no Linux, ele pode sofrer invasão ou ele é imune à invasão? O banco de dados é um aplicativo hospedado no Linux. A outra pergunta é sobre aquela questão que a senhora falou, que existe um aplicativo que armazena, me ajuda a depositar lá, armazenar lá, meus logins, senhas e alguns dados importantes. Esse aplicativo foi feito por um desenvolvedor. Esse desenvolvedor não vai ter acesso àquelas informações que eu guardei? Tá. Bom, sobre o Linux, eu não conheço o Linux, mas não existe garantia 100% de que não há invasão. Não existe. A gente pode fazer uma comparação com uma casa. Eu tenho a minha casa, quem mora lá é minha família. Um ladrão pode entrar lá? Pode. Só que eu posso dificultar a entrada dele. Eu posso pôr grade, eu posso pôr uma porta blindada, eu posso pôr alarme. O que o ladrão vai fazer? Eu vou para outro lugar que está mais fácil. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui. Invasão do sistema é a mesma coisa. Né? Então, quanto mais proteção colocada ali, mais dificuldade, pode ser que ele desista ou não. Pode ser um desafio. Então, assim, não existe garantia 100%. Não. Tem empresas que, o que elas fazem? Elas simulam invasões. Tem um grupo que simula invasão e tem um grupo que combate, para estar sempre protegido. É uma boa prática também. Tá? Com relação ao aplicativo de senha, tem muitas empresas que usam esses aplicativos. Então, existem empresas sérias. Tá? Provavelmente, quando ela armazena a senha, ela deixa criptografada para que ninguém consiga identificar, a não ser a pessoa. Então, é uma segurança também. Porque tem empresas que têm muitos sistemas e os funcionários esquecem, e dá um trabalho enorme para o pessoal do back-office ficar resetando senha. Então, foi uma alternativa utilizada. Então, existem produtos confiáveis para estar utilizando, sim. Tá bom? Bom dia a todos. Você mostrou um mapa onde alguns países já têm legislação, outros não têm, outros estão em implantação, como é o caso do Brasil. Em caso de empresas multinacionais, que a gente sabe que transitam em vários países, eu já trabalhei em uma multinacional que, na época, já existia legislação na Europa e ainda não no Brasil, e ela, por ser multinacional, seguia a legislação europeia. Em caso de empresas multinacionais que estejam em países onde não há nenhum tipo de legislação, elas são obrigadas a seguir a legislação da matriz ou não? Elas armazenam dados de cidadãos europeus? Bem, elas, pela matriz, sim, mas nas filiais, não, porque aí é a população local. A população local e lá não tem legislação. É isso. Uma boa prática, não tem legislação, vamos seguir a europeia, que é a mais utilizada, porque amanhã ou depois vai existir uma legislação. Isso não tem como escapar, porque todo mundo vai fugir desses países que não têm legislação. A nossa preocupação aqui no Brasil, de estar prorrogando essa lei para 2020, é essa insegurança, porque tem muita empresa que vai deixar de investir aqui por causa disso. Entendeu? Quanto mais prorroga, pior é.
né? E a gente sente isso na pele. Imagina, eu tenho conta num banco, saiu uma notícia que o dado vazou. Eu tiro meu dinheiro de lá, nunca mais eu vou procurar esse banco. É esse sentimento que fica, entendeu? Então, assim, não tem legislação no país? Vamos seguir uma legislação. Então, se a matriz é na Europa, vamos seguir a legislação da Europa. Vamos procurar ficar protegido. É uma vantagem competitiva. Muitas empresas estão usando essa lei como vantagem competitiva. Tem banco falando, olha, a lei não entrou em vigor, mas se você quiser fazer a sua portalidade, eu já faço. Se você quiser saber os dados que eu tenho aqui, cadastrados, eu posso já te fornecer. Eu não preciso esperar a lei entrar em vigor, eu já estou na frente. Olha que propaganda, que marketing. Né? Você fala, nossa, se ele já está preparado agora, é para lá que eu vou. Entendeu? Estou segura. Então, usar isso como uma estratégia. Tá? Bom dia. Bom dia. Minha dúvida é em relação nos Estados Unidos, né, tem a Cloud Act, né, que é a Lei Federal 2018, que lá na lei diz que a administração pública, né, pelas autoridades, pode exigir os dados que eles tiverem, né, do banco de dados, inclusive dados pessoais. E a empresa pode ser, no caso, uma multinacional, né, e se ela tiver essa base de dados, tanto físico como também na nuvem, né, tem a obrigação de dar esses dados para uma autoridade pública nos Estados Unidos, como, por exemplo, o FBI. Aí, como é que fica a situação de países que têm a proteção, como o Brasil, né, com a LGPD, que vai entrar em vigor agora, e também a GDPR nessas situações, tipo as empresas... Então, fornecer dados para o FBI, qual é a finalidade de segurança pública, provavelmente, né? Exato. Mas tem uma questão, porque essa lei ela permite exigir esses dados sem o Tratado de Assistência Jurídica Mútua, né, que é a Cooperação Jurídica Internacional. Então... Entendi. Também é uma questão que eu vou levar de lição de casa. Eu queria até saber porque, se tem assim, uma discussão nesse sentido. Estados Unidos também eu conheço pouco, né? Sei da legislação lá da Califórnia, né? Tiveram uns impasses, por isso que surgiu o tratado, né? Porque falaram, tá, então vocês não vão proteger, então a gente não troca mais informação. Aí surgiu o tratado. Isso aí eu estudei lá em 2017. Aí eu acho que muita coisa mudou de lá para cá, preciso me atualizar para te responder, tá? Mas sempre olhar essa questão da finalidade, eu acho que deve prevalecer, a segurança do país, entendeu? Eu acho que quando a gente coloca, tem muita coisa que a gente vai ter que colocar na balança. O que é mais importante, né? E aí, essa seria, tá? Nós gostaríamos de abrir para mais 3 oportunidades. Nós temos, porque senão o tempo é devagar. Claro, os questionamentos são muito importantes, mas como nós temos o seu contato, pode ter certeza que você vai ser incomodado. Venho com prazer, adoro aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu já assisti algumas palestras, né, sobre essa lei, e eu escuto muito, né, os palestrantes falarem em relação aos planos de saúde, né, quando eles estão relacionando à saúde. E o serviço público, a gente não escuta muito, né? Eu trabalho no serviço público, eu coordeno uma rede que ela trabalha com pessoas com deficiência, onde nesses centros, né, de reabilitação aqui no estado, né, a gente tem 9 centros, e trabalham com várias doenças, inclusive doenças raras. Os sistemas, eles são, assim, quase nenhum utilizam um sistema, né, de prontuário eletrônico, talvez um só. E eu, inclusive, até trago a ideia para o Laís, né, poder até ter alguma ideia para que a gente possa entrar aí dando orientações, né, para esses serviços e que a gente possa também, né, dar uma proteção maior para esses pacientes e aos profissionais também que trabalham nesses centros, né, que com certeza é um conhecimento que eles vão ter que adquirir. Está sendo muito recente, né, isso, e eu gostaria de saber, em relação a essas informações, o que a gente pode passar, iniciando, né, para esses centros, a importância da utilização da Lei Geral de Proteção de Dados. Dados de maiores, menores? Todos. Todos. Desde tá. de 0 a...
usa pouco o sistema, então são muitas fichas, está tudo em papel. Tudo tem que ficar trancado em arquivo. Não pode ficar rodando ali na mesa, entendeu? Terminou o expediente, guarda tudo. Orientar, não fotografar, não pode fotografar, né? Porque fotografar para quê? Olhar sempre a finalidade. O que eu vou fazer? Vou fotografar para quê? Não, é uma informação que tem que ficar aqui para o médico usar na consulta e acabou, né? Essa questão de sistemas que você colocou é bem interessante, porque é uma frente, de repente, pode ter até uma startup para trabalhar nisso, né? Na inovação nisso. Né? A gente está numa universidade, fazer uma parceria com o pessoal de tecnologia. Tem curso de tecnologia aqui? Computação, apresentar essa questão, fazer essa parceria e desenvolver isso, porque a área pública está carente dessas soluções no Brasil inteiro. Tá? A gente tem vários grupos de discussão no WhatsApp, tem um grupo só de LGPD na saúde, e tem médicos que participam também, e eles falaram justamente isso, como é que eu faço? Né? Na área privada está saindo tudo eletrônico, só que chega na área pública não está. Como é que eu caso isso? Né? Tem que unificar, né? Como é que faz? Né? Então, é um bom polo aí de... Um trabalho aí para se desenvolver bem interessante. Até porque os médicos eles podem, né, trocar as informações dos pacientes, mas aí com fichas eles não podem anonimizar dados, né? Se não for de forma eletrônica, não tem como. A finalidade é a consulta, é a qualidade de vida, né? O problema é ele usar isso para propaganda, para autopromoção. Também tem os estudos. As doenças raras, por exemplo, é um campo aí que os médicos estudam muito. Mas eu preciso... para o estudo, eu preciso saber a pessoa. Eu não preciso saber, tomou tal remédio, qual foi o efeito colateral. Eu posso pseudo-anonimizar, entendeu? Não preciso ter o nome da pessoa, eu tenho um código. Todos os sistemas hoje, o paciente tem um código. Não preciso saber que é aquela pessoa. O médico não, porque talvez ele vai prestar consulta, mas todos os outros pesquisadores, por que eles precisam saber que é aquela pessoa? Dá um código. E aí, quando for para o médico, ele pega o código e ele identifica a pessoa. Sempre olhar a finalidade. Se é para estudo, eu não preciso da pessoa. Eu preciso saber, naquele conjunto de pessoas, tomou tal remédio para aquela doença, qual foi o efeito colateral, qual foi o resultado. Trabalhar dessa forma. Por isso que a gente fala que a lei veio para organizar, entendeu? É a pessoa ter acesso ao que ela precisa. Nada mais do que aquilo. Tá? Obrigada. Então, acho que nós encerramos. Agradecemos a presença de todos. Fiquem atentos que virão outros temas. Continuaremos com esse tema também. Mais uma vez, agradecer muito a presença de Viviane aqui, de ter ajustado a sua agenda, que a gente sabe o quanto ela é cheia, dada a ocorrência de termos que fazer no sábado. E, com certeza, eu acho que os presentes aqui concordam que foi enriquecedor para a gente a sua fala aqui. Eu agradeço a oportunidade, o convite fica à disposição, que é uma honra estar aqui na universidade. Muito obrigada.